Oi, pessoal. Meu nome é Jéssica Sten e eu sou vegetariana e nutricionista de vegetarianos. Eu trabalho com pacientes vegetarianos desde 2009. Desde a minha formação, eu trabalho exclusivamente com pacientes vegetarianos na área da nutrição. Eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje das explicações básicas que a gente tem dentro do vegetarianismo, desde as classificações, desde as suplementações. Eu espero que vocês aproveitem com carinho essa aula. Eu estou gravando da minha casa, né? Cumprindo a quarentena, e a instabilidade da internet pode acontecer, e eu peço desculpas, e também algum tipo de delay que possa estar acontecendo enquanto eu dou aula, mas eu espero que seja bem produtivo. Bom, vamos lá. Vou passar os slides aqui e agora, primeiramente, a gente vai conhecer um pouquinho os termos, os tipos de vegetarianos, que muita gente tem dúvida ainda em qual termo se classifica e também o que cada tipo de vegetariano come. Então, vamos lá. Essa tabela aqui, ela é bem explicativa, ela mostra pra gente que todos os vegetarianos se abstêm de consumir a carne, né? E algumas peculiaridades acontecem entre consumir ou não ovos e lácteos. Então, os nomes são bem sugestivos já, são fáceis da gente interpretar. Então, a gente vai ter o ovo-lacto vegetariano, que é aquele que consome lácteos e ovos e só exclui a carne da alimentação. Os lacto-vegetarianos, que vão ser aqueles que excluem a carne, não comem os ovos e comem os lácteos. Os ovo-vegetarianos, que não consomem carne, mas comem ovos e não comem lácteos. E o vegetariano estrito. O vegetariano estrito é aquele que não vai consumir carne, não vai consumir ovos e não vai consumir leite. Ele também é dito como vegano, mas tem uma pequena diferença que a gente cuida aqui. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, dentro da nutrição, com algum paciente, e quando a gente está falando exclusivamente da alimentação, alimentação sem nada de origem animal, a gente vai falar que a dieta ou a alimentação desse indivíduo é uma alimentação vegetariana estrita, porque ela não contempla nenhum produto de origem animal. Aí, quando a gente vai falar sobre o veganismo, a gente vai estar tratando de uma pessoa que também, além da alimentação ser vegetariana estrita, vai também tomar cuidado em alguns outros aspectos da vida. Por exemplo, vestuário, os calçados, não vai usar couro nos calçados, não vai usar lã na roupa, também não vai usar alguns produtos que fazem testes em animais. Então, o veganismo é um estilo de vida que vai muito além só da alimentação, que seria a alimentação do vegano, a alimentação vegetariana estrita. O veganismo é, dentro da alimentação vegetariana estrita, também todos os outros meios de vida que esse indivíduo possa ter. Então, ele é vegano porque ele não cuida somente da alimentação, e sim de todo o complexo da sua vida, tá? Eu trouxe aqui umas nomenclaturas que também são interessantes, que às vezes causam um pouco de confusão. Existem algumas nomenclaturas que são usadas no meio científico. Quando a gente fala que o indivíduo come peixe de vez em quando, muitas vezes as pessoas dizem ele é peixetariano. E, na verdade, quem come carne é classificado como onívoro, né? A pessoa onívora que come carne. Mas esses termos surgiram para estreitar a pesquisa científica. Então, vamos pensar num exemplo, assim, vou chutar, tá? A gente vai fazer uma pesquisa para saber se os vegetarianos, todos os tipos de vegetarianos, têm um aspecto melhor da saúde em relação aos onívoros. Mas eu também vou querer saber se, por exemplo, o ovo vegetariano não é tão bom para a saúde quanto ser um peixetariano, por exemplo. Então, esses termos surgiram para fazer um estreitamento de pesquisa, mas teoricamente, quando a gente fala em alguém que come carne, ele é considerado onívoro, independente se come só peixes, independente se come carne de vez em quando, tá? Só para a gente entender que os termos realmente peixetariano, semi-vegetariano, são termos usados na literatura mesmo para fazer estreitamento de pesquisa. Mas na teoria mesmo, as pessoas que comem carne, mesmo que pouco, são consideradas onívoras, tá? Eu vou passando os slides, às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Eu tô usando um software aqui, pessoal. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro é o que eu, como profissional, né, sempre tento
passar isso até para outros profissionais que possam estar me escutando, ou até mesmo para quem é vegetariano, eu acho que vai se identificar, é que o vegetariano, ele busca no profissional da saúde algumas coisas, e às vezes ele não encontra, né? Ele quer poder encontrar um profissional da saúde que cuide dele, né? Em que ele possa contar os hábitos alimentares sem receber nenhuma repreensão, você está fazendo isso errado, você vai morrer, porque a gente sabe que isso é uma inverdade, né? E a gente quer, então, como paciente, né, receber o total auxílio que esse profissional pode me dar, porque afinal é esse profissional que tem o conhecimento, né? Ou pelo menos deveria ter o conhecimento. O paciente que procura um nutricionista, né, ou um médico também, um vegetariano, ele espera muito ter uma compreensão do relacionamento ou de todo o sentimento que a alimentação tem por trás da vida dele. A pessoa pode dizer, você deveria comer carne de vez em quando. Quando ele diz que não come carne, tem um fator muito mais forte por trás. Não é simplesmente come carne de vez em quando. Ele vai sair do consultório sem ter um diagnóstico, sem ter uma conduta correta, porque não adianta o profissional dizer, come carne de vez em quando, aí, que bobagem. Ele vai sair do consultório e não vai fazer isso. Então, o profissional da saúde que não dá o auxílio correto, ele está negando ajuda a um paciente. Isso é muito sério. Ou então, quando o profissional não tem o total conhecimento, ele deve encaminhar essa pessoa para outro profissional que possa fazer esse auxílio correto, tá? E também, acho que o paciente está um pouco cansado de escutar também de alguns profissionais, né, que não trabalham na área do vegetarianismo. Né, deve comer carne pelo menos uma vez por semana. Daí a gente se questiona, mas por que uma vez por semana? Qual é a diferença na saúde do ser humano, do indivíduo, comendo carne uma vez por semana? Nutricionalmente não faz diferença nenhuma. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável sem a carne, não vai fazer diferença nenhuma usar ou não um pedaço de carne de vez em quando. Então, a gente não precisa mais, já está ultrapassado, mandar a pessoa comer carne de vez em quando ou ovo de vez em quando. A gente já tem muita evidência científica dizendo pra gente que tá tudo bem e que a gente não precisa ficar consumindo os alimentos de origem animal se a gente não quiser, tá? Eu tô esperando carregar aqui o slide. Bom, outro questionamento que eu recebo muito mas nós não somos carnívoros? Isso acontece muito. As pessoas ainda acham que pelo fato do ser humano consumir carne ao longo dos anos, ele tem essa característica de ser carnívoro. E aí a gente tem que entender um pouquinho que quando a gente tem um ser que consome tanto vegetais quanto carne, ele não é carnívoro. Carnívoro é quando o animal precisa, pela sua fisiologia, consumir somente carne. O ser humano não é assim, né? Nós somos onívoros e a gente consegue adaptar a nossa alimentação, desde que equilibrada, a qualquer tipo de escolha que a gente faça individual, tá? Desde que seja prudente, né? É possível, então, entender que a gente consegue metabolizar todos os tipos de alimento. Então, nós somos onívoros, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho, existem algumas classificações do que é ser vegetariano. E segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o vegetariano é todo aquele que exclui da sua alimentação todos os tipos de carnes, aves e peixes e os seus derivados, podendo ou não utilizar, então, lácteos e ovos, conforme os termos que a gente falou anteriormente, tá? O vegetarianismo, então, inclui o veganismo, que é essa prática, então, de não utilizar nada de origem animal, nem para vestuário, nem de maneira alimentar, nem para higiene. A gente também tem o posicionamento do The Vegan Society, que é que o vegetarianismo, né, desculpe, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário, para qualquer outra finalidade. Eu gosto muito dessa classificação porque o veganismo, quando a gente fala que é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, toda a exploração animal, isso é bem interessante, porque às vezes a gente é questionado, né, como vegano,
Ah, mas você pega ônibus e o ônibus tem, sei lá, algum teste de animais, ou você, quando vai na casa da prima, usa pasta de dente que faz testes. Então, às vezes, a gente tem que mostrar para as pessoas que o veganismo é dentro do possível e do praticável e que a gente não vive no mundo vegano. Então, a gente está fazendo o máximo que a gente consegue em todos os detalhes para que a gente seja o mais, que minimize mais o uso dos animais em qualquer prática, tá? Então, o veganismo vai ser aquele que tenta o possível. Muitas vezes as pessoas precisam usar medicamento, então os medicamentos são testados em animais, a gente ainda não tem medicamentos não testados em animais, então isso ainda são barreiras que a gente está lutando, né? Todos os veganos acredito que estão lutando para que se hajam práticas em que a gente não precisa usar os animais, mas o veganismo sim é uma medida no possível, né, e no praticável do dia a dia, com algumas ressalvas de um mundo não vegano ainda. A gente teve uma pesquisa do Ibope em 2012. Isso, eu adoro esse slide porque é para a gente entender o crescimento do veganismo e o quanto isso é lindo. Para quem é vegano, isso é lindo. 8% da população brasileira em 2012 se auto-afirmava vegetariana. Em Porto Alegre era cerca de 6% da população. Em 2018 foi feito um novo levantamento e aí se revelou um aumento de 14%, quase 30 milhões de brasileiros se declarando vegetarianos. Esses números já podem estar muito maiores, a procura com o vegetarianismo já está muito grande, e essa pesquisa faz com que a gente acorde e pense que o mundo está mudando e que a gente precisa urgentemente rever nossas práticas de alimentação e de maneira com que a gente trata os animais. Então, a gente também vai ter uma indústria que vai estar se alinhando também mais ao veganismo, né, ao vegetarianismo, enfim, por causa desses números. Então, é muito legal que se faça esses levantamentos e que a gente tenha também prudência para escolher, né, o que a gente quer consumir, claro, mas que a gente tenha esses números para saber o crescimento e não ter mais justificativa porque os profissionais da saúde fiquem desatualizados, porque é um público muito grande e é um público que vai ir para os consultórios cada vez mais, e a gente tem que estar sempre preparado e também conhecer sobre o assunto. Existem também, a gente tem que entender um pouquinho, e eu trago aqui esse slide pelos motivos que levam ao vegetarianismo, porque muitas pessoas não entendem muitas vezes por que a gente adota o vegetarianismo, né, o veganismo, e aí eu sempre tento fazer com que as pessoas entendam que existem vários motivos e todos devem ser respeitados e todos devem ser levados em muita consideração no consultório, porque essas pessoas vão chegar no consultório, a gente tem que sempre perguntar, é uma perguntinha que eu gosto de fazer, muitas pessoas já chegam no consultório contando os motivos e tal, não preciso nem perguntar. Mas é uma pergunta que eu gosto de saber, principalmente para adolescente, criança que decide ser vegetariano. Eu sempre pergunto qual foi a razão que fez essa pessoa mudar seu estilo de vida. E aí a gente tem a razão ética, que é acho que é o topo de tudo que a gente da maioria das pessoas indo no consultório, acho que é o top 10, vamos dizer assim, porque existem muitas razões, mas eu trouxe algumas. A razão ética é a ideia de que a gente não tem diferença entre o ser humano e o animal, e a gente considera que eles têm o mesmo direito à vida e de todo o ciclo da sua vida sem que a gente interfira na sua morte ou faça sua morte ser prematura. A razão de saúde acontece também. Saíram já muitos artigos científicos em que valorizam a alimentação vegetariana como protetora e também, em alguns casos, até para reverter doenças. Então, isso ficou bem mais claro nos últimos anos e muitas pessoas, às vezes, têm algum problema de saúde e pensam, eu posso virar vegetariana para quem sabe melhorar isso e automaticamente também melhorar outros aspectos de saúde ambiental. E aí, por razão ambiental, chega entrando logo depois, porque a gente, então, tem que lembrar
que a alimentação vegetariana contribui muito para que a gente diminua todo aquela cascata de destruição da natureza, que muitas vezes a gente diz, mas estão plantando um monte de soja, destruindo a Amazônia, esses vegetarianos comem soja, mas a soja é para ração animal, então a gente está plantando muita soja, desmatando para isso e também para fazer pasto de gado de corte, desmatando nossas florestas. Então a gente pega toda aquela floresta, desmata, coloca os animais, e aí tem que usar mais terrenos, né, gigantescos para monocultura de soja, e aí só para alimentar esses animais. Então é muito desperdício de recurso natural. Tem a razão familiar também, que muitas vezes os pais são vegetarianos e o filho acaba sendo também pela rotina, ou às vezes, o companheiro, né, é vegetariano e acaba influenciando a outra pessoa, e assim a gente tem às vezes um fluxo familiar. Muitas vezes acontece por razão espiritual ou religiosa também, no qual tem que ser bem respeitado, né, também, como qualquer outro motivo, mas a gente tem que entender muitas vezes que o paciente vem no nosso consultório nos dizendo que quer ser vegetariano porque realmente é de alguma religião, vou dar um exemplo, os adventistas, né? E aí a gente tem que ter total noção de que tem que entender sobre a alimentação vegetariana para poder atender com carinho, tá? E muitas vezes, e raramente, mas muitas vezes acontece dos pacientes não ter aceitação do paladar. Muita gente diz, olha, desde criança eu não gostava, comi porque era obrigada, né? Antigamente era obrigado e tal. E agora eu decidi que não quero consumir carne porque eu não gosto, tá? Esse é um motivo também que acontece muitas vezes. Então vamos pensar um pouquinho. Será que a alimentação vegetariana é adequada? E o que a gente pode pensar sobre o assunto, né? Discutir sobre o assunto. Vamos pensar que a alimentação em si, independente de qual tipo que a gente segue, a resposta é, né, adequado ou não? Depende. A gente pode ter aquela pessoa super saudável, a gente pode ter aquela pessoa meio termo, que tá no equilíbrio, que tá tudo bem, às vezes come uma besteirinha aqui, mas a base da alimentação é saudável, tá tudo bem, acho que a maioria das pessoas se encaixa nesse patamar, né? E também a gente vai ter daqui a pouco um vegetariano que não cuida nada, que é fast food total e não cuida. Então, se a alimentação vegetariana é adequada, sim, quando ela é bem organizada, tá? A gente também tem alguns posicionamentos legais que nos dão um pouco de força, né, científica. E a gente tem um posicionamento que é da American Dietetic Association em 93, foi um dos primeiros pareceres, que as dietas vegetarianas são, quando bem planejadas, são saudáveis e adequadas, né? E dietas veganas, ovo-lacto, bem planejadas, são adequadas em todos os estágios do ciclo vital, inclusive durante a gravidez e a lactação. Dietas veganas e ovo-lacto adequadamente planejadas satisfazem a necessidade nutricionais de bebês, crianças, adolescentes e promovem o crescimento normal. Então, isso é o que diz o parecer, então, de 93, tá? A gente tem, então, em 2016, né, como Academia de Nutrição e Dietética, que publica também, atualizado esse parecer científico, né, de que a dieta vegetariana bem planejada, inclusive a vegana, supre todas as necessidades de crianças, ele fala também da parte infantil. Ele afirma que crianças vegetarianas, veganas, ingerem mais frutas, legumes, verduras, apresentam uma melhor relação de peso e estatura, apresentam menores intercorrências relacionadas ao excesso de peso, né? E geralmente ingerem menos doces e açúcares no geral, tá? Isso é verdade, vejo bastante no meu consultório porque eu atendo crianças também. Bom, então vamos pensar um pouquinho como que a gente vai elaborar nossa refeição ou então nossa alimentação vegetariana, ok? Bom, primeiramente a gente tem que pensar que a parte de proteínas, ela sempre vai estar baseada nos cereais e nas leguminosas. Essa tem que ser a base da alimentação, na verdade deveria ser a base de todo mundo,
Mas como a gente está falando do vegetariano, a base da alimentação vegetariana tem que ser entre cereais e leguminosas. As leguminosas, como eu digo para os meus pacientes, são aqueles alimentos que a gente deve consumir com mais amor, tá? Então, as leguminosas vão incluir todos os feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. E aí a gente vai ter o tofu também, que é legal. A gente vai ter as leguminosas como nossa base, nosso amor, tá? E aí, complementando a parte de proteínas, a gente usa também os cereais, tá? Então, no decorrer do dia, a gente pode usar um pãozinho, macarrão, né? Tudo que for do trigo, tudo que for do milho também, o milho em si, as farinhas. A gente consegue também pensar na aveia, que é riquíssima, então é muito legal incluir aveia na dieta, né, no dia a dia. E aí a gente tem uma combinação de aminoácidos. O que são aminoácidos? As proteínas são formadas por aminoácido e a gente precisa consumir todos os aminoácidos essenciais para formar a proteína dentro do nosso corpo, tá? Isso é resumidamente. Então, quando a gente consome cereais e leguminosas, a gente tem todos esses compostos de aminoácidos que a gente vai formar proteína dentro do corpo. Então, a gente vai ter a mesma coisa do que consumir carne, ok? Então, é possível e prático a gente ter uma alimentação sem carne, ok? Fácil assim, né? A gente também vai pensar, vamos pensar num prato aqui, né? Cereais e leguminosas, e aí a gente vai pensar, eu preciso consumir vegetais crus, cozidos no decorrer do meu dia, ou lá no meu almoço, ou na refeição principal. A gente vai incluir sempre as frutas também, dá para usar a fruta na salada, dá para usar frutas nos lanches. E utilizar muito a fruta mesmo, porque aumenta muito a relação de vitamina e também de vitamina C, principalmente de vitamina C, tá? Bom, e além também de todos esses itens, né? Cereal leguminosa, verduras crus cozidas, frutas, a gente também pode usar gorduras do bem. Por exemplo, usar abacate, a gente pode usar algum tipo de semente também. As sementes eu gosto muito, a gente pode usar semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol. A gente pode também, com muita cautela, usar algum tipo de óleo, óleo de chia, óleo de linhaça, o azeite de oliva, mais alguma fonte de gordura legal, mas sempre com muita cautela. De preferência, é legal usar sementes, tá? Ou até o abacate. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos, eu espero que ajude um pouquinho para a gente entender as combinações. Então, o prato vegano, né, que é esse que eu mostro para vocês, ele é relativamente muito simples. E ele é a base da nossa alimentação ou de qualquer lugar que a gente vá consumir, de um buffet, de um prato feito, alguma coisa assim. A base sempre é arroz e feijão, que é a nossa proteína brilhante, e também a gente vai pensar lá em alguns vegetais refogados, quem sabe uma couvezinha, né? O prato do lado aqui, ele tá bem colorido, tem arroz, feijão, tem brócolis, tem cenoura, tem beterraba, tem bastante temperinho verde no feijão, tem aí um pedacinho de aipim. Então é um prato super completo e super fácil. Não tem nada de mistério, né? É tudo comidinha que a gente está acostumado a fazer, enfim. Esse prato é muito bonitinho também, porque ele tem o arroz e feijão, que é cereal e leguminosa, aquela combinação proteica. E a gente também vai ter o milho e a ervilha, que também é uma combinação proteica legal. Mais as saladas cruas verdes, que sempre são legais ser incluídos por causa da fonte de cálcio e ácido fólico. E também um tomatinho cru, que fica excelente para aumentar a vitamina C do prato, tá? Então, esses exemplos a gente pode seguir bastante, tá? Então, outra coisa que eu questiono nesse slide é o que a gente vê nesse prato ou nesses que eu mostrei? Será que é uma alimentação que restringe ou é uma alimentação que inclui? Porque quando a gente é vegetariano, a gente se preocupa muito mais em que as cores fiquem mais abundantes, que o nosso prato seja muito mais natural. Então, o que eu vejo como profissional da saúde, da nutrição, é que as pessoas que buscam o vegetarianismo, elas começam a mudar drasticamente, porque elas acabam se preocupando mais em comer direito. O que é muito legal, porque as pessoas acabam incluindo mais cores, o que é muito legal. Então, a pessoa antes comia um bife com arroz ali, um ovo frito,
E agora não, agora ela está incluindo vegetais, ela está colocando cores, ela está usando feijão, ela está usando arroz, coisas que antes, quem sabe, ela não se preocupava e agora sim ela se preocupa. Então, quando alguém me diz, mas fica mais difícil se alimentar vegetariano, nossa, fica muito mais fácil, porque a gente precisa de comida barata e a gente precisa de cor. E isso é a base da nossa alimentação e da nossa saúde. Isso é o que ensinam a gente a vida inteira, né? Come mais vegetais, come fruta. E quando a gente passa a fazer isso, as pessoas se assustam, não é verdade? Bom, pensando nesse prato, então, que a gente estava falando sobre as combinações, a gente também tem que tomar cuidado com alguns nutrientes, tá? Como ômega 3, vitamina B12, vitamina D, atividade física, tá? Eu vou passando aqui para a gente entender, esse slide é só para a gente entender, mais ou menos, que quando a gente pensa em 190 calorias de carne vermelha, a gente vai ter que substituir por 3 a 5 porções de feijão. O que que é isso? Né? Quando a gente pensa assim, mas quanto de carne eu tenho e quanto de feijão eu substituo? Então a gente vai pensar, né, que mais ou menos para substituir uma porção de carne pequena, a gente precisaria de mais ou menos 7 colheres de sopa de algum grupo dos feijões cozidos, ou lentilha, ou feijão branco, ou grão de bico, para que a gente tivesse essa, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas essa diferenciação entre a mesma quantidade, mais ou menos, em calorias, tá? E proteínas. Então, a gente pode pensar que a gente precisa para um pedaço de carne, mais ou menos umas 7 colheres de sopa de feijão, que é bem tranquilo, porque quando a gente vira vegetariano, a gente não fica contando colheres, logicamente, mas a gente trabalha com colcha de feijão e tal, e pode ter certeza que isso não vai te engordar, tá? Porque a questão calórica fica muito parecida. Então, o que a gente também conclui é que a retirada da carne permite uma maior ingestão de volume também, o que contribui para que a gente fique mais saciado. Então a gente pensa, vou aumentar muito a quantidade de grão, vou engordar. Não, na verdade a gente fica muito mais saciado quando a gente consegue comer volume de comida na mesma quantidade calórica daqui a pouco do que comer um pedaço de carne, tá? Então, nem sempre. Quando é organizada a alimentação, a gente não tem muita variação de peso. A variação de peso às vezes acontece quando a gente não tá bem organizado ainda, tá? Fontes de ômega 3, assim, só rapidamente, para a gente deixar aqui no vídeo, para ele não ficar tão longo. A chia e a linhaça são excelentes fontes de ômega 3, de óleo, né, de ômega 3, para a nossa saúde. A gente tem que consumir o ômega 3 todos os dias. Então, mais ou menos, a gente pensa em usar uma colher de sobremesa de semente de chia ou de linhaça na alimentação. Então, minha dica é usar daqui a pouco, em cima da fruta, em cima da salada, tá bom? O ideal é não esquentar sementes, usá-las cruas. Esse slide eu gosto bastante, que eu fiz umas figuras aqui, para a gente entender que muitas pessoas associam o peixe ao ômega 3, né? A gente só pode pensar que peixe tem ômega 3 quando ele é pescado de água profunda e gelada, no qual ele come algas. Na verdade, a fonte principal de ômega 3 são as algas. Então, a gente precisa, teoricamente, em que os peixes comam a alga, né, lá no fundo do mar, comam a alga e estoquem o ômega 3. E aí, o que o homem faz? Vai lá, pesca o peixe, extrai o ômega 3 e ainda encapsula, né, põe numa cápsula. Só que o que a gente tem que perceber é qual a fonte principal. E a fonte principal são, nesse caso aqui, né, específico, as algas. Então, muitas pessoas e muitas fábricas já, né, de suplementos já estão pensando no veganismo. Então, assim, por que eu vou pegar o peixe, né, que pode ter metal pesado, enfim, e encapsular para fazer o ômega 3? Eu posso pegar diretamente a alga, né, e fazer compostos de algas. A gente já tem suplementos de algas, tá? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar que a maioria dos peixes que as pessoas comem não tem ômega 3, tá, gente? Peixe que é criado em cativeiro, come ração transgênica com agrotóxico, a gente tem que tomar muito cuidado. Que os peixes hoje em dia não são mais, a grande maioria não são mais pescados de fundo de mar. Eles são de criações bem fechadas,
e com aglomeração de animais e são de cativeiro. Bom, vamos falar um pouquinho da B12 também, tá? A vitamina B12 é sempre um questionamento dentro da alimentação vegetariana, porque a gente tem como fonte confiável, então, os produtos de origem animal. E a vitamina B12, ela é essencial para a nossa saúde, realmente. Ela é uma vitamina muito importante, tanto para o nosso sistema nervoso central, né? Quanto para a maturação das nossas células do sangue, né? Quanto para o nosso DNA também. Então, assim, a falta da vitamina B12 causa muitos problemas. Eu vou passar para vocês algumas listinhas de coisas, que isso é bem extenso mesmo. Mas a gente ainda tem a ideia de que a fonte da vitamina B12 é de origem animal, tá? Então a gente fica até. Tem muita gente que me pergunta: ah, Jéssica, mas se eu mandar fazer um suplemento de B12, ele vai ser extraído de onde? Se a gente só tem B12 em alimentos de origem animal. E a gente tem que começar a se questionar sobre de onde vem a B12. Acho que isso é muito importante, tá? E é bem esclarecedor também. A vitamina B12, naturalmente, ela é produzida por bactérias. E essas bactérias geralmente estão no solo. Então, o que acontece? A vaca, a galinha, né, enfim, o porquinho, eles precisam estar em contato com a terra para que eles consigam comer essas bactérias que fermentam aí a vitamina B12 ou que produzem a vitamina B12. Muitas vezes a gente ainda tem um gado que é confinado, de confinamento, né? As galinhas geralmente são de confinamento, os porquinhos também. Então a gente não tem mais a segurança de que os animais sejam estocadores da vitamina B12 da maneira com que, quem sabe, era antigamente quando se tinha os animais criados em pasto aberto, enfim, ou livres, tá? Então eu sempre digo, muitas pessoas comem carne e às vezes elas, nossa, eu como tanta carne, minha B12 tá ruim. Existem diversos fatores para às vezes não fazer uma boa absorção, mas um deles às vezes pode ser que realmente a própria carne não tinha uma quantidade de B12 tão interessante pelo confinamento do animal, tá? Então, a vitamina B12 ela é de origem bacteriana, a gente tem que entender. Eu trouxe essas imagens para a gente entender um pouco que antigamente, assim, né? Vamos pensar assim, né? Ou antigamente, como deveria ser, né? Na verdade, os animais com vida livre, né? Mas, o que o homem faz, né? Confina os animais, tira eles o direito de liberdade e tira eles o direito do ciclo da vida natural. Então, a gente tem também um animal que não ciscou, que não pastou e que comeu ração transgênica e também cheia de agrotóxico uma vida inteira. Bom, os sintomas da falta da vitamina B12, geralmente eles começam com a pessoa se sentindo muito cansada, se concentrando de maneira ineficiente, lendo as coisas e não conseguindo se concentrar. A gente tem muito cansaço, né? Pode ter também algum tipo de tontura. Eu trouxe uma lista bem grande aqui do ladinho, fica aqui para vocês o slide, né? Mas pode ser dores de cabeça, insônia, depressão, ansiedade, alterações no paladar, alterações de visão. Então, assim, gente, isso não é só um problema dos vegetarianos, isso é um problema de toda a população. A gente precisa cuidar dos nossos exames de vitamina B12 e deixar que um profissional que saiba muito bem avaliar esses exames para fazer suplementação se necessário, ver qual tipo de suplementação é melhor, tá? Faça um exame de B12, todo mundo comece a incluir esse exame nos exames de rotina. Ele é muito importante, tá? Outra coisa que eu trago aqui é que a gente às vezes é questionado, sabe? Ah, mas vocês são vegetarianos, comem muito vegetal, e os vegetarianos devem consumir muito agrotóxico. E aí a gente tem até alguns artigos científicos que já explicam que os alimentos de origem animal são mais contaminados com agrotóxicos do que os vegetais em si. E aí, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades, né? E a gente tem que sempre pensar que os agrotóxicos geralmente são lipossolúveis, ou seja, eles se diluem melhor na gordura.
Então, a gente tem um animal em confinamento que geralmente está consumindo uma gama de alimento transgênico com agrotóxico uma vida inteira e ele come muito, né, porque a engorda dele tem que ser rápida, e a gente tem todo um estoque de agrotóxico na gordura desse animal. Então, é uma vida inteira que esse animal tem, ou muitas vezes a vida curta deles, mas com muito alimento para eles engordarem, e eles vão fazendo esse estoque de agrotóxico. Então, a gente também tem que pensar na alimentação animal e as pessoas têm que lembrar disso na hora de pensar, será que eu estou consumindo agrotóxico? A carne é um alimento muito, muito, muito contaminado. Alguns estudos, isso é bem grave também, né? Não é muito legal, mas alguns estudos já trazem, né? Demonstram que o leite materno, né, das vegetarianas, alguns estudos trazem que o leite materno das vegetarianas é menos contaminado do que das mães onívoras. Então, isso nos diz muito que reduzir os produtos de origem animal, reduzir a carne, fazem com que a gente não passe agrotóxico no leite materno. Porque o que acontece a gente pode consumir excesso de agrotóxico e tá, enfim, passando pelo leite materno para o bebê. Então, quanto menos a gente tiver contato com agrotóxico, carnes, leites, ovos, que são diretamente produtos de origem animal, né, de animais de confinamento, que recebem ração, enfim, a gente deve, nos momentos, enfim, né, toda a nossa vida, mas principalmente quando a gente está amamentando, né, eu digo para minhas pacientes, por favor, tomarem muito cuidado com a procedência de tudo que elas consomem. Elas são todas vegetarianas, mas quando são ovolacto, a gente conversa bastante em consulta sobre a questão de consumo excessivo de ovos e lácteos, tá? Bom, eu vou explicar aqui, para ficar bem facinho, por que é que, então, os vegetarianos não comem tanto agrotóxico quanto uma pessoa que come carne. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em consumidor primário e secundário, eu trouxe umas figurinhas, espero que fique fácil aqui da gente entender. A gente vai ter, por exemplo, frutas e vegetais, supostamente com agrotóxico, e aí a gente vai consumir esses alimentos e a gente vai ser considerado um consumidor primário. Quando a gente come a carne, a gente tem uma cadeia muito maior. Então, a gente vai ter o animal que foi engordado com vegetais e com grãos, e aí acumulou todo o agrotóxico na sua vida, dentro do seu corpo, na sua gordura do engorde, e aí vai lá o humano e come a carne. Então, o humano come todo o acúmulo de agrotóxico da vida do animal. Entenderam por que geralmente o onívoro consome mais agrotóxico do que o vegetariano? Então, a gente tem que começar a questionar isso, né? Será que a nossa alimentação também, quando onívora, não está, ou até quando ovolacto, não está também contribuindo para um excesso de agrotóxico? Bom, vamos pensar um pouquinho, então, na beleza da gastronomia vegetariana e nas inúmeras possibilidades que eu posso trazer para vocês, para que se tenha algumas ideias e que a gente possa sair da aula aqui com um pouco mais de inspiração e, enfim, ou quem sabe até para quem não é vegetariano, tentar fazer pelo menos um dia na semana sem carne, ou então que a gente consiga pensar em pelo menos reduzir um pouco, né, e modificar o nosso consumo diário, enfim, e fazer uma mudança na nossa vida e na vida dos animais. Então, quando a gente vai pensar, né, na organização no plano alimentar, a gente deve ir muito além de ver o alimento como ele é. A gente tem que ver as inúmeras possibilidades que a gente pode fazer com aquele alimento. Então, o que é mais legal na dieta vegetariana é poder ver a transformação dos vegetais e principalmente das leguminosas e dos cereais, que são nossa base alimentar, para a gente conseguir, então, criar pratos baratos e super legais, tá? Eu vou mostrar para vocês, aqui que eu botei a frase, né, para a gente ir muito além do arroz e feijão. Aqui eu botei também que a gente pode daqui a pouco brincar na cozinha e fazer hambúrguer, né?
a partir de feijão, grão de bico, ervilha. Eu faço em vez às vezes de eu fazer o hamburguinho, eu faço umas bolinhas e aço, e aí eu sempre tenho umas bolinhas. Em vez de fazer o hamburguinho, eu faço em formato de bolinhas, também gosto bastante. A gente pode daqui a pouco pensar o que eu vou passar no pão. E aí a gente vai lá e faz um hummus de grão de bico. Esse ali que eu fiz é uma foto minha, esse pão rosado ali. Eu fiz uma pasta de grão de bico, né, a base de grão de bico, e coloquei um pedacinho de beterraba cozida dentro, ficou esse rosa maravilhoso. E aí eu uso no lugar de maionese ou enfim, dentro do sanduíche para passar no pão. A gente pode usar o tempero que a gente gosta mais e aí começar a reinventar, né? Por exemplo, o grão de bico, ele não precisa ser lá só o grãozinho no meio da salada, ele pode virar massa de bolo, ele pode virar panqueca, ele pode virar pastinhas. Então a gente tem que olhar o alimento muito além do que a gente está habituado. A gente pode usar o feijão também como base para fazer brownie. Eu juro que não fica com gosto de feijão, ele fica delicioso, molhadinho. Então tem várias receitas na internet também que a gente pode ver brownie de feijão vegano. É bem fácil de fazer, fica com bastante gosto de chocolate. Também a gente já tem versão de quindim vegana, que é uma delícia, já provei, já comprei aqui em Porto Alegre, a gente tem maravilhoso, então não tem mais como a gente dizer que não pode daqui a pouco fazer as receitas que antes a gente estava acostumado a fazer. Gente, eu peço desculpa que esse slide não carregou a imagem, não sei por quê, mas a gente pode, daqui a pouco, procurem na internet, que é muito legal, bolonhesa de lentilha. Cozinhar a lentilha no molho de tomate para colocar ela como se fosse aquele molho que a gente fazia antes com a carne em guisado, a gente pode fazer, então, também com a bolonhesa de lentilha, tá? Fico devendo essas fotos aí que o sistema aqui não salvou. Mas também a gente pode pensar em fazer molho branco à base de castanha, gente. É só deixar a castanha de molho para ela amolecer um pouquinho ou fazer uma fervura nela numa panela, tira a água do cozimento ou do remolho, coloca no liquidificador com temperinhos, um pouquinho de água, e aí é só bater e vira um molho branco excelente. E dá para usar de maionese também, tá? Então, a castanha de caju eu acho super bacana para que a gente use como um ajudante na cozinha. Eu tentei voltar aqui o slide, mas realmente não baixou a foto. A gente pode também fazer as famosas coxinhas, que a gente gosta muito, nas versões com soja, nas versões com carne de jaca verde, que aqui em Porto Alegre a gente tem bastante, usa bastante, né? A tal da carne de jaca, que é feita com jaca verde, e que fica uma delícia, que tem um aspecto como se fosse um frango desfiado, também dá para usar, né? Então, existem inúmeras possibilidades que a gente pode usar na nossa alimentação. E também a gente pode buscar muita receita na internet. Se aventurem, tentem deixar os animais fora do prato, nem que seja uma vez por semana, para testar. E aí, se vocês gostarem, quem sabe vocês já não viram vegetarianos também. Tá? Eu tô deixando alguns materiais aqui nos slides, tomara que todas as fotos carregaram, de umas boas referências que vocês podem fazer leitura, tá? Esse guia, que ali é o guia de dietas vegetarianas, ele pode ser baixado na internet de maneira gratuita, ok? O livro Vegetarianismo e a Ciência é um livro muito bacana, não está disponível online, mas é um livro bem legal para ser adquirido. É um livro mais científico, tá? Quem é da área da saúde é legal? Quem não é, eu vou passar aqui mais ideias. Que a gente tem os livros do Dr. Eric Slivich. Aqui a foto que eu coloquei não é a primeira edição, não é a segunda edição, é a primeira edição, mas já está disponível uma segunda edição bem legal do Segunda Sem Carne, do Alimentação Sem Carne. A gente tem também um livro que é bem bacana, eu já li, mas eu indico bastante para os pacientes adolescentes, enfim. O Virei Vegetariana Agora. O livro Emagrecendo, sem dúvida, tem muito esclarecimento sobre saúde. Não é um livro somente que ensina a emagrecer, é um livro totalmente esclarecedor, que vocês podem buscar muita ajuda caso estejam buscando mais informação do vegetarianismo, tá? Vamos ver o próximo aqui. A gente tem para quem se interessa mais com essa parte de ambiente,
A gente pode baixar da internet gratuito Comendo Planeta e também pode baixar gratuitamente da internet esse material que é Comendo Bem, bebês e crianças veganas até 5 anos. Esse material é gratuito também, dá para só colocar no Google e baixar. Vamos ver se eu botei mais algum material. Sim, o livro Bebê Vegetariano, tá? Não tem online, mas tem à venda. E esse material da SBB, que é Bebês e Crianças Vegetarianas, que também é possível baixar gratuitamente na internet. Eu deixei aqui meus contatos, meu e-mail e o meu Instagram. Caso alguém precise de algum material também, é só encaminhar um e-mail, fica mais fácil para mim. E aí, se eu conseguir o material, ou enfim, ou o link para baixar, é só me chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é só me deixar lá um recadinho. E também para quem quiser saber mais dicas, enfim, de nutrição, tá lá o Instagram, onde a gente conversa bastante, onde eu tento conversar o máximo que eu posso com todo mundo, tá? Gente, muito obrigada. Eu agradeço todos vocês que assistiram a aula e espero ter ajudado um pouco, mesmo que rapidamente, na jornada vegetariana ou, quem sabe, para o entendimento do vegetarianismo, tá? Um beijão e fico à disposição.